Agora vai dar para entender como a crise nos Estados Unidos impactam diretamente os investimentos aqui no Brasil. Imagina você numa praia, bem de boa, as crianças brincando, sua família toda se divertindo, aquele tempo lindo, bebendo aquela cerveja. Num certo momento você percebe lá no mar, no fundo da linha do horizonte, uma agitação de pássaros. Você acha estranho e engraçado, mas volta a curtir de novo. Aí você se levanta da cadeira de praia para dar um mergulho e percebe que tem que caminhar mais para chegar até a areia. Tem aquela sensação de que o mar regrediu. Aí começa a ficar um pouco assustado quando vê vários peixes se debatendo na areia. E agora você já está muito assustado. Parece ser mentira, porque começa a haver ondas, mas não são mais ondinhas normais, são ondas gigantes. E elas estão vindo bem rápido na direção de todos ali na praia. As crianças, sua família. Meu Deus, o que fazer agora? Que drama, né, gente? O que eu quero mostrar com esse cenário de filme são os sinais que o mercado americano estava transmitindo ano passado do que estava vindo. Sabe quando as placas tectônicas se movem lá na profundeza do oceano? Logo em seguida vem alerta de tsunami. Mesma coisa aqui, porque mais cedo ou mais tarde essa crise ia vir à tona. Lembra que falei agora há pouco daquela movimentação de pássaros lá no fundo do mar, na linha do horizonte? Então, o que significa isso? Aquilo lá significa os movimentos otimistas dos mercados. Só que o retrocesso do mar era a percepção de risco futuro dos investidores. Ou seja, o governo americano tinha menos captação e, como consequência, menos dinheiro para financiar as atividades e honrar sua dívida. A taxa de juros federal deles é tipo a nossa Selic, que funciona como um impulso fiscal para estimular a economia. Só que ela está no fundo do poço e, zerando, o governo americano perde essa ferramenta de manobra econômica. Desemprego, menos renda no mercado, aumento do índice de inadimplência, muitos endividamentos, faturamento baixíssimo de empresas, menos arrecadação de impostos, e eu tenho certeza que você sabe o resto dessa conta. Tá, mas e a pandemia não entra nessa história? Claro que sim, porque ela foi um nitro no meio disso tudo. Sabe aqueles jogos de corrida que quando tem nitro ele quase voa? E aí, quando entrou a pandemia, ela só, entre aspas, acelerou toda essa catástrofe. A saúde e a economia sofrem grandes impactos, acho que todo mundo sabe disso. Mas e aí, adivinha qual a saída que os bonitos encontraram? Criptomoedas? Não. Foi a boa e velha impressão de dinheiro. A expansão monetária, aumento da oferta de moeda ao país e diminuição das taxas de juros com o objetivo de crescer a economia. Tipo aquele comprimido placebo que o seu tio usa, sabe? Você sabe que é só farinha, mas ele acredita que tá melhor assim. Aí, em questão de semanas, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, teve vários zerinhos acrescentados à direita. No dia 11 de março desse ano, os ativos saíram de 4,3 trilhões de dólares para 6,3 trilhões de dólares em apenas um mês. Tem noção do que é isso? Foram só insignificantes 2 trilhões de dólares a mais, praticamente 50%. E é aí que o parquinho pega fogo. Adivinha o que vem? Adivinha? É a inflação. Segue aqui na minha linha de raciocínio. Estados Unidos se endividando horrores, então precisa fazer duas coisas: aumentar impostos ou reduzir investimentos. Só que isso acabaria congelando a economia. Agora, olha o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Esse é o total de dívidas em relação ao PIB. Olha bem se não parece aquele tsunami que eu falei no começo vindo na sua direção. Essa crise toda que os americanos vinham esperando é forte e com certeza foi antecipada pelo vírus. E agora me diz se não impacta todo o globo. Nesse curto prazo, a gente já observa um impacto brutal na demanda causado pelo isolamento social.
São as lojas com portas fechadas, os desempregos. Isso tudo tá linkado e acabou por despencar o valor das commodities. Lembra de um dos vídeos anteriores que falava da desvalorização do real? Se você já viu, acabou de entender o que isso gera, né? Mas vamos lá. E no longo prazo? Será que o tsunami já atingiu o pico máximo? Com essa pandemia fora do controle, o melhor resultado que os americanos podem esperar é uma recessão global pior que a de 2008. No cenário da crise financeira global de 2008 e até mesmo na Grande Depressão dos anos 20, os mercados de ações caíram pela metade, as taxas de desemprego subiram 10%, o PIB encolheu, os resultados macroeconômicos e financeiros terríveis se materializaram em apenas 3 semanas. Nossa, quanta coisa em pouco tempo, né? Mas olha só, ali no início de março levou só 15 dias para o mercado de ações americano despencar 20% em relação ao pico. Detalhe, foi o mais rápido declínio desse nível na história. E de lá para cá, caíram mais cerca de 35%. O secretário do Tesouro americano já tinha alertado que a taxa de desemprego podia disparar para cima de 20%. Mas espera aí, isso é o dobro do pico da crise de 2008. É muito brutal o pico de desempregados em março nos Estados Unidos. Olha só os pedidos de seguro. E mesmo que agora seja menos, a gente ainda consegue ver que a economia continua se deteriorando. Os pedidos de seguro-desemprego continuam muitas vezes acima da linha contínua que tinha até fevereiro desse ano. Abrindo um pouco mais esse gráfico, dá para ver o pico da crise financeira de 2008 e a diferença, olha, é absurda. A gente sabe que as empresas foram obrigadas a fechar as portas, tem toda uma questão de saúde e isso torna tudo um cenário muito complicado. Mas pensa bem que eu falei há pouco tempo que a pandemia foi só um up para o desdobramento dessa crise. Então não dá para culpar só o vírus. É uma coisa que ia acontecer de qualquer maneira. Então, mesmo que a pandemia seja mais ou menos detida, as economias e mercados ao redor do mundo continuarão despencando. Vai ser muito difícil o crescimento de forma geral retornar até o final do ano. O presidente do Fed, Jerome Powell, fez um anúncio sobre como enfrentar a crise de desemprego no governo Donald Trump e não agradou muito o mercado, não. A fala dele foi sobre a necessidade de desvalorizar a moeda americana. Então, olha, o Banco Central americano está prevendo um longo período de inércia econômica. As taxas básicas de juros nos Estados Unidos vão ficar entre 0 e 0,25 até o final de 2022. Então, como aqui no Brasil, as taxas de juros próximas a zero são para tentar encontrar estímulo para a economia. E tu acha que isso não pode afetar teu salário? O teu investimento? As tuas compras do mês ou a dificuldade de pagar a mensalidade da escolinha dos teus filhos? Pensa bem. Eu tô falando da fase delicada do dólar. Essa moeda de referência de transações internacionais. E o nosso país importa e exporta com base no quê? Isso mesmo, nessa moeda. Bum! Carteira impactada com sucesso. A gente sabe que os Estados Unidos são referência de potência mundial. E diante disso, o que mais deve preocupar a gente é o que o governo Trump vai fazer a nível da economia global para tirar o país da crise. E os investidores? As perspectivas sombrias para a economia derrubam as bolsas. Pode até ter um certo otimismo por parte de investidores agora com a reabertura da economia em alguns estados americanos. Mas os dados econômicos ainda mostram um cenário catastrófico. A bolsa americana afundando, mas por outro lado, o Bitcoin crescendo. Principalmente com o halving, né, que aconteceu em maio. Que ele teve uma oscilação de mais ou menos 24%, acabou fechando em pouco mais de 8.700 dólares, depois chegou a subir mais 14%. E desde então se mantém dentro dos 9.000 dólares, consolidando o valor. Eu já falei que as criptomoedas são o futuro? É a solução para sair desse fundo do poço. Não tem ninguém poderoso demais com uma caneta na mão controlando a taxa de inflação dele. Tá tudo no protocolo, no código.
E no final das contas, é como se o Bitcoin transformasse o sistema bancário em um aplicativo para celular, onde o usuário não tem uma conta, ele tem um banco inteiro à disposição. Porque ele tem todas as propriedades de uma moeda: durabilidade, portabilidade, fungibilidade, escassez, divisibilidade e reconhecimento. Sem falar das vantagens em relação às moedas tradicionais. Porque nas criptomoedas existe muito mais liberdade nas transações, porque não depende de horários ou redes bancárias específicas para acreditar mais cedo ou mais tarde. Além da segurança e transparência. As expectativas de valorização futura são muito grandes, ainda mais porque a galera está de fato reconhecendo isso. A demanda de criptomoeda no Brasil está crescendo dia após dia. Eu tenho certeza que é questão de tempo para você querer ser livre também. Obrigada por nos acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e faça parte da comunidade de pessoas que compartilham os mesmos interesses que você. Antes de ir para o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não ficar de fora dessa rede e nos siga nas redes sociais. Até mais!